Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos explorar juntos a história de Jó. Oi! Que tema, hein? Pois é. Um texto que, nossa, apesar de milenar, continua a ecoar com uma força impressionante, né? Totalmente. Estamos falando de um dos livros mais antigos da Bíblia, que encara de frente temas universais. O sofrimento que parece não ter sentido, sabe? A fé que teima em resistir. E a resiliência humana diante do caos. É muito forte. E é justamente essa universalidade que torna Jó tão relevante hoje, num mundo cheio de incertezas, né? Crises pessoais, perguntas existenciais que ficam no ar. Verdade. A história de Jó oferece um espelho. É interessante porque ela não dá soluções fáceis. E talvez aí resida a força dela. Concordo plenamente. Ela confronta a gente com a complexidade da dor, da fé, de uma maneira que poucas obras conseguiram. Influenciou demais, né? Não só a teologia, mas filosofia, literatura. Sem dúvida. Nosso objetivo aqui é ir além da superfície, sabe? Examinar essa narrativa por ângulos diferentes, o histórico, o espiritual, o prático também. Buscar insights que ressoem com os desafios que a gente enfrenta hoje. Exatamente. Para começar, então, como a gente pode situar essa história? Qual era o mundo de Jó? Olha, é interessante que o texto não dá uma localização geográfica precisa. E talvez isso até ajude a reforçar esse caráter universal, né? Atemporal. Faz sentido. Mas o ambiente cultural ali descrito aponta claramente para um contexto patriarcal muito antigo, bem parecido com o que a gente vê nas histórias de Abraão, Isaac, Jacó, sabe? Assim, clãs, rebanhos. Isso. Pensa em clãs, grandes rebanhos, uma vida meio nômade e uma relação com o divino que é muito direta, intensa e às vezes bem conflituosa. E a maneira como essa história é contada também não é comum, certo? É uma mistura de estilos bem particular. Sim, sim. E essa estrutura é fundamental para o impacto do livro. O que é fascinante aqui é como ele intercala prosa e poesia. Isso chama atenção mesmo. Tem a prosa no prólogo, que estabelece o cenário, Jó, sua integridade, a permissão divina para o teste, e no epílogo, que narra a restauração final. Certo. Mas o coração do livro, a maior parte dele é pura poesia hebraica e da mais alta qualidade. São os diálogos fervorosos, quase filosóficos, entre Jó e os amigos. Aqueles diálogos intensos. Exato. E depois o clímax com a resposta de Deus. Essa combinação permite não só contar os fatos, mas assim mergulhar fundo na angústia, na dúvida, na busca por sentido de Jó. Entendi. A força dessa narrativa é tamanha que o exemplo dele ecoou dentro da própria tradição bíblica. É verdade, ele é citado como um modelo, não é? Exatamente. No Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 11, Jó é mencionado especificamente como um paradigma de perseverança. Ah, lembro dessa passagem. Tiago diz algo como: ouçam como falamos da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. Isso mostra que, desde cedo, na fé cristã, a jornada de Jó já era vista como um testemunho poderoso, de fé que resiste. Isso, e de paciência que aguarda a ação divina, mesmo sem entender tudo. Ok, vamos então descompactar as grandes lições espirituais e morais dessa história tão densa. O que salta aos olhos primeiro? Olha, primeiro acho que a questão da fé, que sobrevive ao sofrimento inexplicável. Jó perde tudo, né? Filhos, posses, saúde, reputação. É uma perda avassaladora. Total. E mesmo no auge da dor e da confusão, ele não abandona Deus, ele questiona. Sim, Ele lamenta amargamente. sim, Ele debate, muito. mas ele continua falando com Deus, né? Exatamente. Ele faz tudo isso diante de Deus, numa busca incessante por compreensão. Isso ensina pra gente que a fé autêntica não é a ausência de dúvida ou dor. Mas talvez seja a coragem de manter o diálogo com o sagrado, mesmo quando tudo parece escuro, sabe? Faz todo sentido. E essa tensão com a ideia da soberania divina é palpável no livro todo. Como Deus pode estar no controle se permite tanto sofrimento? Essa pergunta ecoa até hoje. Precisamente.
O livro afirma, sim, a soberania de Deus, a ideia de que ele está no comando do universo, mas, ao mesmo tempo, ele se recusa a dar explicações simplistas para as ações divinas, especialmente sobre o sofrimento. Que é o que os amigos tentam fazer, né? Exatamente. Os amigos de Jó tentam fazer isso. Aplicam o que a gente chama de teologia retributiva, basicamente. A ideia direta de que você sofre porque pecou. Uma lógica bem direta. Só que o livro desconstrói essa lógica. A resposta de Deus a Jó, lá no final, não é um manual de porquês, sabe? É uma demonstração, avassaladora da sua sabedoria e poder na criação. É aquele momento impactante, a partir do capítulo 38, quando Deus fala com Jó do meio de um redemoinho. Não é uma resposta direta às queixas dele. Não é mesmo. É mais um convite a olhar para algo muito maior. Isso. Deus não justifica suas ações nos termos que Jó queria. Em vez disso, ele meio que desfila diante de Jó a grandiosidade e o mistério do universo que ele criou e sustenta. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? É forte demais. Muito. Essa abordagem leva Jó a uma profunda tomada de consciência sobre a própria limitação. Lá no capítulo 42, ele confessa: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É uma mudança de perspectiva total. Sim. Ele diz: falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e que eu não conhecia. É um reconhecimento da distância imensa, né, entre a perspectiva humana e a divina. Falando nos amigos, eles começam com uma atitude que parece louvável, né? Ficam em silêncio com Jó por 7 dias. É verdade. Mas depois a conversa toma um rumo bem diferente. Ah, sim. É um exemplo clássico de como boas intenções podem descambar terrivelmente. Ele faz Bildad e Zofar, eles iniciam com um gesto poderoso de empatia silenciosa. Que é o que Jó precisava naquele momento, talvez. Provavelmente. Mas, assim que eles abrem a boca, passam a projetar as próprias certezas teológicas sobre a dor do Jó. Insistem que ele deve ter algum pecado oculto para justificar tamanho desastre. É a teologia retributiva em ação. Exato. E aqui a gente tem outra lição crucial. A armadilha do julgamento apressado e a importância da verdadeira empatia. Às vezes, a melhor ajuda não é ter a resposta certa, é só estar presente, né? Exatamente. É simplesmente estar presente, ouvir a dor do outro, sem tentar encaixá-la nas nossas caixinhas, sabe? É quase um alerta contra aquela figura do amigo que chega com a solução pronta antes mesmo de entender o problema. Muito bom ponto. E aqui é onde fica realmente interessante para mim. Como essa história, vinda de um passado tão remoto, conversa com os nossos dramas modernos. Totalmente. Crises financeiras, doenças, perdas familiares, a sensação de injustiça, tudo isso. A conexão é total, porque a experiência humana do sofrimento, da perda, da busca por sentido, isso atravessa os séculos, né? Os temas de Jó, a luta para manter a fé, a busca por respostas no caos, a necessidade de apoio. Mesmo que falho como o dos amigos. Isso. Mesmo que falho, a perseverança são espelhos das nossas próprias lutas. A jornada de Jó nos força a perguntar: como eu respondo quando a vida me derruba? É uma pergunta difícil. Com certeza. Respondo com resignação passiva, com revolta cínica ou com uma fé que, mesmo ferida, mesmo questionadora, se recusa a desistir de buscar um propósito maior, seja ele Deus ou outro horizonte de sentido. E isso nos leva diretamente a uma das questões filosóficas e teológicas mais espinhosas que existem. O famoso problema do mal, né? Exato. Se Deus é bom e todo-poderoso, por que existe tanto sofrimento no mundo? Especialmente o sofrimento de pessoas que parecem justas, como Jó. É a pergunta de $1 milhão. Pois é. E a genialidade do livro de Jó talvez esteja justamente em não oferecer uma resposta pronta e acabada para isso. Ele não resolve o problema do mal. Ele não dá a fórmula. Não, mas ele o encara de peito aberto.
Ele demonstra a fragilidade das explicações fáceis, como a dos amigos, e, no final, aponta para o mistério da sabedoria e dos propósitos divinos que muitas vezes estão além da nossa capacidade de compreensão. Talvez a maior contribuição de Jó aqui seja validar a legitimidade de questionar Deus em meio à dor, o que é algo bastante radical, né? Com certeza. E como essa obra foi vista por pensadores ao longo da história fora do âmbito estritamente teológico? Deve ter gerado muita reflexão, né? Nossa, demais. Jó fascinou filósofos e escritores por séculos. Figuras como Agostinho, Tomás de Aquino, eles viram nele um exemplo máximo de virtude, de paciência, alguém capaz de manter a fé mesmo sob provação extrema. Um modelo de virtude. Mas o impacto vai além disso. A profundidade psicológica com que ele retrata a angústia, a dúvida existencial, a luta pela própria integridade. É muito humano. Muito. Tudo isso faz de Jó uma obra literária universalmente aclamada. A poesia é poderosa, os diálogos são intensos. Mesmo quem não compartilha da fé judaico-cristã pode se conectar com essa exploração profunda da condição humana que o livro oferece. Essa riqueza toda faz de Jó uma ferramenta incrível para ensino. E até para processos de ajuda, como aconselhamento, imagino. Sem dúvida alguma. A história é um ponto de partida riquíssimo para discutir as grandes questões da vida. Propósito, justiça, o sentido do sofrimento, temas que todo mundo enfrenta em algum momento. Exato. Ela pode ser uma fonte direta de inspiração para cultivar a resiliência. Mostra que é possível atravessar tempestades sem perder a fé ou a esperança. E funciona muito bem em contexto de grupo, né? Ah, sim. Estudos bíblicos, grupos de apoio. Isso, onde as pessoas podem compartilhar suas experiências e encontrar força na jornada de Jó e umas nas outras. É muito poderoso. E de forma mais prática ainda, pensando num processo de aconselhamento individual, por exemplo, como a história de Jó pode iluminar isso? Olha, a gente pode pensar em algumas situações bem concretas. Para alguém lidando com perdas e luto, por exemplo, a história valida a expressão da dor. Como assim? Jó rasgou as vestes, raspou a cabeça, sentou-se no chão. Lembra? No capítulo 1. Isso mostra que o luto é legítimo, é necessário. O conselheiro pode usar Jó para encorajar a pessoa a viver sua dor sem culpa. Permitir o processo. Exato. E, ao mesmo tempo, a resiliência final de Jó, sem apagar o sofrimento, claro, pode inspirar a pessoa a continuar. Entendi. E para quem está questionando Deus, se sentindo injustiçado? Aí a experiência de Jó é um convite a encarar o mistério. A resposta de Deus, lá nos capítulos 38 a 41, não foi uma explicação lógica, né? Foi uma revelação de grandeza que levou Jó à humildade. A confissão no capítulo 42. Isso. Agora os meus olhos te veem. Isso pode ajudar a pessoa a aceitar que nem tudo terá resposta, desloca o foco da necessidade de entender para a possibilidade de confiar mesmo na incerteza. E a falha dos amigos serve de alerta também nesse caso? Com certeza. Alerta contra conselhos simplistas e julgamentos precipitados. Faz sentido. E para quem se sente sem esperança ou busca um novo propósito depois de uma crise? Aí a restauração de Jó no final do livro oferece um vislumbre poderoso. Não é que o sofrimento seja bom em si, claro que não. Claro. Mas ele pode ser um catalisador para uma transformação profunda. Aquela frase famosa de Jó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É fortíssima. Sugere um nível de intimidade, de compreensão, que talvez não fosse possível sem aprovação. A história pode inspirar a busca por ressignificação, a reconstrução da vida. Fortalecendo a resiliência. Exato. E a conexão espiritual ou comunitária. Usar Jó em grupos de apoio permite que essas experiências sejam compartilhadas, validadas coletivamente. É muito rico. É impressionante como essa narrativa antiga continua a oferecer caminhos tão relevantes. Então, tentando assim amarrar tudo, quais seriam as mensagens centrais que ficam dessa nossa conversa? Olha, acho que a gente pode destacar alguns pontos cruciais. Primeiro, a fé não é a ausência de dor ou dúvida, mas a persistência da busca mesmo no inexplicável, manter o diálogo.
A soberania divina coexiste com o mistério profundo dos seus caminhos, o que nos convida à humildade, a aceitar que não vamos entender tudo. Ok. A empatia genuína. A capacidade de sentar-se ao lado da dor do outro sem julgamentos é uma virtude essencial. Fundamental. E Jó, como personagem, se torna essa figura atemporal, que nos inspira a encarar as adversidades com uma coragem que não vem da certeza, né? Mas talvez da própria busca, da própria fé teimosa. Exatamente. É isso. E essa constatação nos leva a um convite para reflexão pessoal, não acha? Com certeza. Como eu reajo quando o sofrimento bate à minha porta? Que lições da jornada de Jó eu posso aplicar na minha própria vida, especialmente nos momentos mais desafiadores? Essa autoanálise pode ser muito transformadora. Sem dúvida. Para quem se sentir inspirado a cavar ainda mais fundo nesse tema, existem bons recursos disponíveis, imagino. Com certeza, muitos. Além do próprio livro de Jó na Bíblia, que é sempre o melhor começo, né? Claro. Existem excelentes comentários bíblicos que detalham o texto, como os de Matthew Henry, Warren Wiersbe, livros clássicos que abordam o sofrimento à luz da fé, como O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Um clássico. E hoje em dia, muitos recursos online também, artigos, estudos em plataformas como Bible Gateway, além de análises de teólogos e estudiosos contemporâneos, como Rodrigo Silva ou John Piper, que frequentemente revisitam o Jó. Material não falta. Ótimo. Bom, para a gente encerrar então, deixamos uma última reflexão no ar. Talvez o maior desafio proposto pela história de Jó não seja simplesmente encontrar formas de evitar ou suportar o sofrimento. Interessante. Talvez seja sobre como a gente consegue manter nossa integridade e enfrentar as grandes questões existenciais durante a tempestade. E mais ainda, o que acontece depois? Depois da dor, do questionamento, da busca. Isso. Como essa experiência, por mais dura que seja, pode nos refazer e nos transformar. Fica aí a pergunta.